Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Unicast Leão, podcast que trata de gestão nas suas diversas formas. Hoje estamos aqui com a nossa querida convidada, professora Márcia, né? Que daqui a pouquinho ela vai se apresentar melhor para a gente. Eu sou o Josinando, sou aluno da Unileão, do curso de Administração. Eu sou Felipe Figueiredo, aluno do curso de administração também. Eu sou a professora Márcia, convidada por essa equipe especial, por esses alunos tão talentosos, né, que convidaram para falar um pouquinho hoje sobre. Mitos e verdades do curso de administração. Que maravilha, que sábado produtivo. Seja muito bem-vinda, professora Márcia. Prazer estar aqui com você, né? Que teve a grande ideia desse podcast junto com a gente. Nos apoiou desde o início e hoje estamos dando o pontapé inicial. Quem diria que uma apresentação de um AVP iria se tornar um projeto tão grandioso, né? Pois é, uma maravilha, né? Nós como administradores, né, e principalmente nós como professores, nós temos que estar muito atentos aos talentos que tem dentro de sala de aula, né? E apesar de estar recebendo aqui o mérito de ter criado o podcast, mas o podcast foi criado por vocês, né? O talento vem de vocês. Eu apenas olhei a oportunidade e aproveitei aquilo que vocês já tinham de bom. É um projeto de todos nós, né? A gente vai aperfeiçoando cada vez mais e tendo a evoluir sempre. Sim, com certeza. Essa é a ideia. E a ideia principal do podcast é trazer a gestão de uma forma mais dinâmica. Não aquela forma engessada de sala de aula, né? Mas trazer temas que vão agregar no dia a dia dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. Sim, com certeza, né? E nada melhor do que um podcast, né? Nada melhor do que estarmos aqui com alunos da área de gestão para falar um pouco sobre um tema, né? Que é tão questionado, sobre os mitos e verdades, né? Que a gente vê no mercado, mas será que tudo que se comentam, tudo que se diz é verdade, né? E apesar de ser entrevistada, eu também vou entrevistar vocês. Eu quero saber se os acadêmicos, né? Os jovens acadêmicos se concordam também com o que a gente escuta tanto lá no mercado. Hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades, né, na administração. Administração como um todo, porque nós temos que focar na diferenciação da palavra gestão e administração. Exatamente. Porque gestão, teoricamente, qualquer um pode ser gestor, mas administrador precisa ter um nível superior, né? A gente precisa estar registrado no O famoso CRA. CRA, né? Isso, que bom. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar, né, para os nossos ouvintes, né, para toda a comunidade acadêmica, para toda a comunidade também profissional, os empresários que estão lá fora, né, até para deixar assim, um alerta, né? Existe uma grande diferença entre o gestor e o administrador. O administrador é aquele que realmente vem aqui, passa 4 anos estudando, né, trabalhando de forma muito contínua, né, e com muita responsabilidade os conceitos, as práticas, né, as teorias estão muito bem elaboradas por autores clássicos sobre o que é administrar desde um pequeno negócio a um grande negócio, né? E aí sim, após os 4 anos, terminou o curso, sim, aí tu é um administrador. Só que ainda tem o registro, né, o CRA. Não basta apenas se formar em administração, é importante você como profissional que quer ter sucesso, que quer ser reconhecido, que quer passar essa segurança para quem está te contratando, ter o CRA, o teu registro, né? O registro da tua profissão. E assim, o CRA é algo que deveria ser muito mais exigido, né? Porque, por exemplo, você vai num médico, você vai cuidar da sua saúde, você quer um médico que tem um registro, né? Tem um CRM. Então, por que para cuidar da saúde do seu negócio não precisa ter um CRA, que é um registro também, né? Exatamente. E aí, assim, eu até como um profissional da área de administração, também chamo a atenção para uma outra parte que a gente precisa também pontuar, né? Qual o papel do nosso CRA dentro do nosso curso, né? Será que o CRA, nesse momento, ele está tão atuante? Será que ele também está junto, nessa empreitada, né, junto com os jovens acadêmicos, né, esses profissionais que já estão fora do mercado, que estão formados em administração, né, deixando tão claro a importância do próprio CRA, né, na hora de uma contratação? Eu acho que também é algo que os próprios CRA deve averiguar, né, deve. Porque até é uma exigência muito baixa desse documento na contratação de gestores e administradores. Não, realmente você não vê no currículo alguém que exija, você precisa ter CRA para desempenhar essa função. Como o José bem citou, o médico tem que ter o CRM. As outras profissões se exige que tenha o certificado. E o administrador, em geral,
não se é comentado sobre a exigência desse documento, desse certificado. Pois é, Felipe, e é algo assim super, hiper interessante, que essa fala que você traz, né? Algumas empresas, sim, elas exigem, por exemplo, eu vou citar o nome até porque é uma empresa que eu tenho uma imensa admiração, e geralmente nos seus processos seletivos ou mesmo para a consultoria, geralmente eles querem, né? Eles exigem o CRA, que é o SEBRAE. Então, as grandes empresas, aquelas que realmente prestam serviço, né, consciente do papel do profissional, eles estão sempre atentos à importância desse CRA. E talvez, né, alguns empresários, né, eu não vou dizer, não vou totalizar, né, mas alguns empresários não conhecem, né, nem o CRA, não sabem a importância, não sabem diferenciar o administrador do gestor, acha que todo mundo é administrador, né? Então, eu acho que deveria sim o CRA estar mais atuante, junto com esse empresariado, com esse mercado, com os seus jovens acadêmicos, né? Trazer essa fala, né? Vestir mais a camisa, né? Da nossa profissão, cobrar mais dessa sociedade empresarial, né? Sobre esses registros, porque é como se não existisse, é como se as pessoas não conhecessem. É porque, até avançando nessa análise, muita gente fala para a gente que está fazendo administração a seguinte coisa: a realidade é uma, o estudo é um, a prática é completamente diferente, já descredibilizando justamente o CRA nessa fala. E é muito comum escutar isso a todo momento. Isso é muito triste, né? Porque a prática nunca pode ser diferente da teoria. Prática é uma consequência da teoria, né? A gente tem que ter teoria, a gente tem que estudar, a gente tem que saber conceitos para que a gente possa aplicar. E se a gente passa tempos estudando a teoria e quando chega no mercado não consegue colocar essa prática, existe uma falha nesse processo, né? E tem que ser verificado isso. Eu acho que já se tornou algo meio que cultural, pelo fato até do próprio administrador não se dar o seu devido valor. Porque, por exemplo, há pessoas que terminam a faculdade, têm o diploma em mãos e vai trabalhar como auxiliar administrativo. Isso é muito triste. Infelizmente, há pessoas que não valorizam os 4 anos de estudos que passaram, né? Isso, Josinando, isso é muito cruel para um professor, né, que encontra o seu aluno no mercado atuando numa área que eu chegaria a dizer até um desvio de função, porque tu passa 4 anos estudando todos os processos teórico e prático, principalmente aqui na nossa instituição, que a gente pauta muito na prática, né, levando esse profissional não apenas à teoria e à prática, mas refletir sobre o papel dele na sociedade, né? Então, nós produzimos um profissional que está apto a entrar dentro do mercado de trabalho com muita competência. E, de repente, esse aluno, né, ele não consegue se adequar nesse mercado, ele não consegue se encaixar naquilo que é a nossa proposta, que é ser um administrador que venha ter sucesso, que venha fazer uma carreira de sucesso e que venha contribuir com o desenvolvimento daquela empresa, como também do desenvolvimento regional, que é isso que a gente quer, né? E, de repente, você encontra o aluno numa recepção ou em outros trabalhos que não é bem aquilo que a gente gostaria de encontrar. Claro que tem seus problemas, a gente tem essa questão da cultura, nós temos problemas também de desenvolvimento, né, regional, econômico. Muitas vezes é a única oportunidade que nos aparece, né, aquela recepção, é aquele trabalho que não é o que a gente gostaria, e muitas vezes, né, no desespero, a gente acaba aceitando qualquer coisa para poder chegar em algum lugar. Mas é importante que a gente também tenha essa consciência, né, que dentro da própria graduação de administração, que a gente construa a nossa carreira, para quando chegar essa fase, saiu da faculdade, e agora o que é que eu vou fazer? Né, para onde é que eu vou? Né? Não tenha tantas dúvidas, tantas perguntas, tantos questionamentos, né? Você já vai atuar como um administrador, certo? E é até aceitável, assim, se adequar a empregos, digamos assim, não os empregos menos exigentes em relação à formação, certo? Mas que se trate de uma forma temporária, né? Você não pode se Sim, acomodar, porque não é porque você se formou que você já vai sair apto a trabalhar no mercado sendo o CEO de uma grande é empresa. óbvio, é Então, compreensível. aquele cargo que não condiz com a sua formação é aceitável, mas tem que ser temporário. Exatamente, é aquilo. Nesse momento eu estou precisando de um trabalho, estou precisando de alguma coisa que me ajude, né, à sobrevivência própria, normal, mas nós não podemos nos
acomodar, né? Achar que aquilo está bom, que aquilo vai nos levar a algum lugar, né, posteriormente, porque se a própria empresa já te viu o teu currículo, né, que é algo que já está muito claro, tu é um administrador e de repente te contrata como recepcionista, então já dá para dar uma observada que essa empresa não vai te valorizar lá no futuro, né? Porque uma empresa que te valoriza, que vê que tu é um administrador, ela vai te contratar no mínimo como um gestor, né? Como um coordenador de uma unidade, que você possa aplicar os teus conhecimentos teóricos ali dentro e que possa ajudar essa empresa a crescer junto com você, e não recepcionista. Até porque, Josinando, as competências de um recepcionista são bem diferentes de um administrador. Você não precisa ter uma graduação para ser um recepcionista. Então, é importante, administrador, que também você observe quais são essas empresas que estão te contratando para ser um recepcionista. Será que daqui a 4 anos você vai estar onde você gostaria de estar? Dentro dessa empresa? Fica a dica. Outro tema também que nós decidimos trazer Sim? é aquele mito de que quem cursa administração é porque não sabe o que quer estudar. E bote mito nisso, viu? Gente, assim, é um mito, né? Porque acho que ninguém decidiria passar 4 anos no curso, pagando, né? Porque não sabe o que quer. Seria muita, não vou dizer a palavra, né? Mas não seria algo tão inteligente do próprio ser humano passar esse tempo todo, esse investimento, que quando eu falo investimento não é apenas dinheiro, é um investimento de tempo, né? Sem saber o que quer. É óbvio que não é, isso é um mito mesmo. Quem escolhe a administração sabe muito bem o que quer. Ele enxerga os gaps da sociedade, os gaps desse mercado lá fora, né? Ele tenta, né, entrar nesse curso que é tão lindo, que é tão maravilhoso, que eu sou tão apaixonada, eu não mudaria desse curso por nenhum outro curso nesse momento. Pelo contrário, eu estou gerindo a minha carreira, crescendo dentro desse curso, porque eu acredito nele, né? Mas essa pessoa, ele tenta sanar os problemas de uma sociedade. E quando eu trago essa questão da sociedade, é uma sociedade empresarial. Né? O que, que eu posso mudar, o que, que eu posso melhorar, o que eu posso contribuir, ou, muitas vezes, aplicar na sua empresa, né? Ou, muitas vezes, quando aplica na própria empresa do pai, né, da família, ele tem aquele sonho de montar o seu próprio negócio. Então, muitas vezes, esse acadêmico, né, ele não é apenas um administrador que vai se tornar lá no futuro, ele é um empreendedor. Ele tem um sonho de montar um negócio. Aqui nós temos um exemplo, nós temos um empreendedor aqui nessa mesa, né? Nós temos um empresário nessa mesa aqui, né? Então, para que eu possa trazer o meu modelo de negócio, né, com todas as ferramentas adequadas, que eu possa ter sucesso, é necessário ter conhecimento. E onde é que eu vou buscar esse conhecimento? No curso de administração. E até entrando nessa área, importante Sim. que Márcia citou, voltando àquele tema de realidade e estudo, a teoria, Sim. né? Como o Márcia citou, eu sou empreendedor e na minha empresa eu já apliquei diversas coisas que eu vi na faculdade. É até importante falar isso porque, assim, você chega de repente para uma pessoa que fala essa questão, a prática é completamente diferente do estudo. Pergunta para ela o que é um ponto de equilíbrio, ou qual é o ponto de equilíbrio do negócio dela. Ela não vai saber responder. Não vai. E é extremamente importante para a empresa dela ter noção desse tipo de custo, desse tipo de teoria, para ele conseguir realmente aplicar corretamente os custos da empresa dele. Com certeza, Felipe. E agora você trouxe uma fala muito importante, né? Você trouxe o ponto de equilíbrio. Mas pergunta para um gestor comum, certo? Com todo respeito, né? O que é um payback? Qual é o tempo certo Exatamente. do retorno desse payback? Será que essa pessoa vai saber? Né? Mas você, administrador, sabe. E aí, agora, com essa fala, eu achei também muito importante, por quê? Citei você como um empreendedor, mas tu ainda não é um administrador, mas você já sabe a importância, né, do curso para a tua formação empreendedora e empresarial que tu está se tornando. E antes de iniciarmos, né, nossa gravação, estávamos conversando sobre quem era quem aqui. E aí o que é que eu descubro? O nosso famoso empresário e empreendedor é de uma família de medicina, né? Meu avô, fulano, cicrano, todos são. Eu disse, eita, tu já vai herdar aí um patrimônio, por que não ter escolhido medicina? Né? Então, ele, de todas as áreas que tinha, ele foi escolher a administração. Aí eu posso chegar e dizer que quem escolhe a administração não sabe o que quer, ele tinha tudo para continuar, né, trilhar uma carreira que já é da família. Já ia herdar tudo isso de forma muito mais fácil.
Não, mas Felipe preferiu escolher a administração, porque Felipe, ele quer ter conhecimentos, e é óbvio que só adquire aqui dentro, né, do curso de administração, para montar o próprio negócio dele, que é um negócio maravilhoso, que realmente atende, né, não apenas às necessidades e desejos de uma sociedade, ele tem um diferencial. É isso que é importante. Por isso que eu citei o próprio Felipe, porque é uma prova que quem faz administração não é porque não sabe o que quer. Felipe sabe muito bem porque escolheu a administração. E até olhando aqui para a Josnanda, eu falo, os 5 semestres foram muito úteis para a gente até agora, isso aí você pode ter certeza. Até na organização pessoal, de finanças, de tempo, do que quer que seja, os 5 semestres de administração foram muito importantes para a gente. E a gente ainda nem se formou, né? Ainda tem Sim, muita coisa para aprender. sim, e com certeza, daqui para frente ainda tem tantas outras coisas. Tu vai estudar sustentabilidade, tu vai estudar planejamento estratégico, vai entrar no empreendedorismo, tantas outras coisas que vão marcar muito sua vida como acadêmico e como profissional. E dentro desse curso, a gente tem, assim, a gente enxerga uma pequena empresa, mas a gente enxerga uma grande empresa, uma multinacional. Vamos estudar comércio exterior, né? Eu quero tornar minha empresa futuramente uma empresa que possa vender produtos lá para fora, né? Como é que eu vou fazer isso? Quais são os regulamentos, regulamentação, as leis? Como é que faz isso? Tu administrador, tu tem, né, esse respaldo, porque tu teve a teoria, tu estudou, né? Então, isso é muito importante. É um curso que proporciona muita evolução pessoal. Além da questão técnica de saber como gerir um negócio corretamente, você tem muita evolução pessoal durante o curso. E como, né? Eu como administradora, eu como professora, eu como cidadã, né? Eu fico me deparando sempre com as teorias e a vida real, né? A prática. Poxa, como é que fez isso? Né? E os questionamentos. Nossa, essa pessoa não é formada em administração. Como falta conhecimento nisso? E surgem os questionamentos, né? Porque facilmente você conhece quando você chega numa empresa que não é gerida por um profissional que estudou, que conhece, né? Você já vê, né, as coisas que deveriam ser melhoradas, ajustadas. Isso aqui falta um administrador. Isso aqui falta um olhar clínico desse profissional. E quando a gente passa por essa formação, que passa por esse processo, você percebe a importância desse profissional na empresa. Você vai perceber, isso aqui é administrado por um administrador. Isso é gerido por um outro profissional. É muito claro. Até porque o administrador chega a ser uma profissão coringa, né? Porque ele não atua só na indústria, não atua só dentro da empresa. Pode atuar no escritório de advocacia, numa clínica médica, qualquer que seja o seu negócio, é importante ter um administrador estar por dentro, certo? Porque você vê, nas contas é obrigatório ter um contador. E por que para cuidar da saúde da sua empresa não há necessidade de um administrador? Então são coisas meio contraditórias. Ah, eu não sei cuidar das contas, não sei dos impostos da minha empresa, então eu sou obrigado a contratar um contador. Ótimo, beleza. Mas e aí, você sabe dos processos que tem dentro da sua empresa? Sabe avaliar os números, né? Você sabe encontrar os gaps, as lacunas no processo produtivo da sua empresa? No gerenciamento das planilhas da sua empresa? Outra coisa, você sabe se o contador que tu contratou está fazendo o serviço correto? Porque nós contratamos outros profissionais, porque nós somos um profissional multidisciplinar. Nós conhecemos todas as áreas de uma grande empresa, de uma empresa mesmo de grande porte, né? De tudo. Porque nós trabalhamos desde a sociologia, filosofia, introdução à administração, até, como eu falei, mercado exterior, contabilidade, matemática financeira, são áreas mais técnicas, né? Eu não preciso fazer tudo dentro de uma grande empresa, até porque eu vou administrar essa empresa, mas eu preciso ter conhecimento sobre aqueles parceiros que eu estou contratando, se eles estão sabendo fazer o serviço correto, né? E o contador, ele vai lhe entregar a planilha que ele montou, mas quem vai avaliar os dados e ver quais são as decisões do negócio é você, o É gestor. você, é você. Aí se tu não conhece, tu não sabe, não vai adiantar você estar lá com uma figura de trás de um birô, né, assinando o papel a qual pode estar levando a tua empresa a uma falência, porque tu não entende, tu não conhece, né? E isso é uma realidade. Muitas empresas não têm um profissional, um administrador com esse conhecimento que é necessário
se garante com uma empresa de contabilidade, de advocacia, que também estudamos direito dentro do curso de administração, né? Com todos esses parceiros, né? E entrega total. Isso é ótimo, é confiança, né? Muito bom. Mas não basta só isso. Eu preciso entender se tudo isso condiz com aquele projeto de empresa, com a visão da empresa, com a missão da empresa, com os valores. Se o que está sendo feito por esses parceiros condiz com a realidade. Eu tenho que ter esse conhecimento. Não basta ter dinheiro, montar um negócio, não basta ter dinheiro e achar que está bem. Você precisa ter conhecimento, você precisa saber do que você está trabalhando. Até pegando a parte da falência que a professora citou, há estudos que estimam que uma empresa, quando fecha as portas, ela já tem falido 2 anos antes. Então, se você não tem o acompanhamento, se você não tem aquele profissional para identificar que sua empresa está indo rumo à falência, quando você vier perceber, é tarde demais. É, e interessante essa tua fala, Josinando, porque você falou, 3 anos antes já estava falida, né? Já vinha no processo de falência. E isso vem de acordo com o empreendedorismo, né? Existem duas motivações para um indivíduo empreender. A primeira é por necessidade, né? E a outra é por oportunidade. E dentro dos estudos, né, que a gente encontra muito, principalmente os estudos trazidos pelo Sebrae, que é uma empresa que eu confio muito, que eu gosto muito de observar os dados, né, que eles estão sempre buscando dados, com tantas outras parcerias, mostra o seguinte, que parte das empresas, o que diferencia um pouco, é que a parte das empresas que nascem por oportunidade são pessoas que têm uma visão de gestão. São pessoas que olham, encontrou uma oportunidade, viu que aquilo não é apenas uma ideia interessante, e junto com aquela ideia, com aquela oportunidade, ele pode desenvolver um negócio que possa sanar os gaps de uma sociedade, né? Sempre pensando no quem, quais são as dores, né? Do meu cliente, o que é que eu vou resolver, né? Essa empresa que eu estou montando aqui, né? Quais são as problemáticas que ela vai resolver? E quando a gente começa pelo quem, né, a gente está pensando nas oportunidades. E geralmente quem pensa em oportunidades, pensa no quem, ele busca uma pesquisa de mercado. Ele busca conhecer esse mercado. Ele não vai sair abrindo uma empresa simplesmente por acaso, porque viu que é moda. Hoje a moda em Juazeiro do Norte são os cafés, né? Tá abrindo cafezinho aqui, cafezinho ali, né? Tá uma moda. Ótimo, nada contra. Mas tu fez um estudo de mercado antes, tu fez essa pesquisa, você verificou a viabilidade disso. Isso vai de encontro com a tua fala. Será que daqui a 3 anos, né, essa empresa vai estar em falência? Se eu fiz esse estudo, se eu averiguei, se eu analisei os dados, né, antes de montar esse negócio? E, diferentemente de um profissional que abre estritamente por necessidade, ele está buscando suprir uma renda. Né? Geralmente é uma pessoa que perdeu um trabalho, né, que está passando por uma situação, muitas vezes encontra a oportunidade, ele consegue enxergar, mas não tem os processos de gestão. Ele não consegue colocar essa gestão em prática, porque a própria necessidade não deixa, porque aquilo ali é muito limitado. Então, o profissional de administração, ele também sabe entender essas diferenças. E ele sabe enxergar, né, a oportunidade, sabe implantar os sistemas, né, os processos, as ferramentas adequadas, para que não ocorra, né, como você citou, esses dados. Em 3 anos a empresa já estava falida e eu não sabia. Então, é muita falta de E ferramentas. essa questão aí de pesquisa de mercado, traçar a sua persona, né, que é o seu Isso, público-alvo, é tudo questão que a gente vê na faculdade, mas quem nunca participou de uma faculdade de administração e só quer ser o famoso gestor, não tem esse conhecimento técnico para fazer essas pesquisas, esse traçamento de persona, tudo isso daí. exatamente, é algo que o mercado exige hoje. Como tu vai abrir um negócio sem saber quem é essa persona? Quais são as dores que esse teu público que tu pretende, né, alcançar? Né? O que é que tu está resolvendo na sociedade? Ou tu só está montando um negócio porque tu precisa? Precisa, gente, todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa de ter um trabalho, ter uma renda, né? Mas o administrador em si, quando junta essa questão, o empreendedorismo, né, o ato do empreender, de querer montar um negócio junto com essas ferramentas, que no caso seria o próprio Felipe, né, e é um empreendedor e agora está buscando essas ferramentas, esse conhecimento, é um casamento perfeito, é perfeito, porque já tem um empreendedorismo por trás, né, ele já está traçando essa persona, ele está construindo e plantando aquilo que ele veio buscar na faculdade. Nós estamos aqui falando do administrador relacionado à empresa, empresa,
Mas o administrador também tem muito na sua vida pessoal, né? Com certeza. Não só você fazer uma gestão financeira da sua vida, mas, por exemplo, hoje nós vivemos num mundo em que a imagem está em evidência, Sim. né? Um mundo em que toda criança sonha em ser youtuber, né? TikToker. TikToker. Então, sua imagem está em evidência. Então, para isso, você tem que administrar o seu marketing pessoal, né? Com certeza, com É, certeza. E como, viu? Porque não basta ter um bom currículo, né? Não basta chegar aqui e falar tudo que os autores falaram, aquilo que a gente entra na internet e vê tudo bonito, perfeito, né? Nós temos que saber utilizar esses conhecimentos de forma, né, que venha contribuir, que venha agregar a nossa carreira, né? Isso entra muito com o lado pessoal. O que é que tu posta lá nas redes sociais, né? O que é que tu está fazendo lá, né, com o tempo que tu está ganhando ou que está perdendo lá nas redes sociais, né? Como é que tu administra teu tempo? Tu passa o tempo só olhando as redes sociais, ou tu anda postando algo que possa contribuir com o teu negócio, com tua vida acadêmica, né? Tu já está construindo uma carreira lá? Será que a sociedade lá fora, o teu público já sabe quem é Felipe, quem é Josinando, né? O restante da nossa equipe, que tem os nossos integrantes que não estão hoje aqui, mas tem uma equipe fantástica, né? Que decidiu formar esse podcast. Isso é uma construção de carreira também, né? Isso tá fazendo, administrando a carreira deles. É o lado da comunicação, o lado de estudar, o lado de conhecer. É administrar, né? Então, provavelmente, uma pessoa que hoje já optou por um projeto como esse, ele lá na frente, ele já está, de um certo modo, em evidência no mercado. Alguém já vai saber quem é Josinando, alguém já vai saber quem é o Felipe, o administrador, né? E os demais dessa equipe. É importantíssimo administrar a nossa carreira. inclusive na administração do tempo também, né? Isso. Porque quando você planeja, você tira um tempinho para planejar a sua semana é muito mais produtiva, né? Há pessoas, no caso Felipe, que quando não planeja a semana, para ele nada vai dar certo, né? Eu sou uma pessoa muito metódica, né? Então, eu na sexta-feira eu planejo o final de semana e no domingo eu planejo de segunda a sexta, porque senão eu fico surtando em casa, sem saber o que eu tenho que fazer. E é justamente isso aí, a questão de você definir, também está no nosso curso, definir objetivo SMART, né? Que você pode traçar a meta e como você vai atingir a meta e por que essa meta é relevante. Então isso é... Isso, mas isso é muito importante, Felipe, porque é o seguinte, é trabalhar com gestão do tempo, né? Exatamente. E a gente precisa, tempo é dinheiro. Eu estou aqui, olhei na minha agenda, tenho tempo para sábado, tenho. Poderia estar ganhando dinheiro de outras as formas lá fora, né? Mas eu tirei esse tempo para vir ganhar dinheiro aqui, porque tempo é dinheiro, então nosso tempo é dinheiro, estamos ganhando dinheiro aqui, né, nesse momento. E aí, assim, quando você não sabe fazer essa gestão de forma correta, você vai ser sempre aquele indivíduo que vai dizer: estou cansado, não tenho tempo para nada, não consigo fazer nada, né? E aí, será que o problema não é como você está gerindo o seu tempo, como você está alocando o que realmente são prioridades, o que não é prioridades? Problemas pequenos vão se tornando maiores do que deveria. É uma bola de neve que vai cada vez ficando maior. Com certeza, é quase igual aquela pia que você não quer lavar a louça, né? Você vai deixando lá, depois eu lavo, depois eu lavo. Só o E café da manhã, só o almoço. Quando vai ver a semana todinha a lá. semana inteira lá e não tem mais uma colher, não tem mais um copo. E aí, como é que tu vai lavar isso? Será que dá tempo lavar? Será que dá tempo corrigir? Uma pia pode ser que dê, mas será que em outras situações você vai ter esse tempo? Será que o mercado vai esperar, né, os teus compromissos, tuas demandas? Então, é outra coisa que é importantíssimo na nossa profissão, que a gente também estuda, né, essa questão de tempo. E o tempo, tanto pessoal quanto o tempo profissional, isso tem que estar muito bem aliado, tem que estar muito bem casado, né? A gente não pode estar chegando dentro de uma empresa justificando os nossos atrasos porque nós não tivemos tempo. Poxa, você teve tempo, né? O tempo seu é o tempo de Josinanda, é o meu tempo. Porém, a forma de administrar esse tempo são metodologias diferentes. Então, dá para viver, dá para ter sucesso, dá para ganhar dinheiro, dá para ter família, dá para curtir a vida, dá para estudar. Prioridades, né? É o seu básico. E dentro das prioridades, faça essa gestão de forma que possa viver e não trabalhar para viver. É como já foi citado antes, muitas pessoas empreendem por necessidade, né? Isso. Então, quando você decide
implantar, começar algum negócio, você tem que se tornar um líder. Até porque a geração Z, que é essa geração de hoje em dia, que está iniciando no mercado de trabalho, né? Sim. É uma geração muito volátil. Ela não é como a geração anterior, que se apegava ao emprego e achava bonito passar o resto da vida na mesma empresa, engessado ali. Isso. Então, essa geração de hoje, se o emprego não está fazendo bem a eles, eles deixam o emprego e vão atrás de uma nova visão de mundo. Então, nisso surge mais um dos mitos, que é o mito da liderança nata. Não é isso? Então, será que eu sou um líder ou sou um chefe? Pois é. Se eu montar um negócio hoje, eu vou conseguir segurar essa geração Z na minha empresa, eu sendo chefe? Nossa, que desafio. Então, gente, isso eu acho muito interessante, essa tua fala. Você foi muito feliz tocar nesse assunto. Muito feliz, porque é algo que é um desafio hoje, muito grande para as empresas, né? É algo que tem se discutido bastante, eu não sei se todo mundo tem conhecido um termo que chama demissão silenciosa. Sabe, é algo muito novo, apesar de ser muito velho, mas apenas agora que entrou na evidência, né? Que quando quase tudo acontece nos Estados Unidos lá fora, nós brasileiros gostamos de evidenciar, né? E vem de lá para cá, mas claro que aqui sempre existiu. O que seria essa demissão silenciosa, professora? Né? Que tanto se fala e eu trago para dentro de aula para que meus alunos fiquem atentos. Exatamente está associado a essa liderança, que não é uma liderança. Nós temos que entender que é algo muito comum de ouvir, né? Ah, eu contratei um líder. Não, você contratou um gestor, certo? Não existe cargo de liderança. Liderança é um status. Você contrata um gestor, você contrata um coordenador, você contrata qualquer pessoa para ocupar aquele cargo que exige as competências compatíveis com aquele profissional. Mas o líder, você não contrata, porque líder é status. E nem todo gestor é um líder, certo? E o que é que leva muitos a usarem esse termo de demissão silenciosa? É que muitas empresas, a nível de mundo, né, os funcionários estão se demitindo na própria empresa, deixando de fazer os trabalhos, deixando de brilhar os olhos como brilhavam antes quando chegou dentro da empresa, porque não enxergam nesse gestor as características de um bom líder. Não conseguem enxergar mais naquele gestor, naquela pessoa, hierarquicamente, que você responde a ela, né, mais confiança. Isso é péssimo. Isso é péssimo. E aí, para uma geração que hoje está empoderada, uma geração que hoje busca muito conhecimento, sabe muito dos seus deveres, muito dos seus direitos, né? Ele não vai continuar dentro de uma empresa aonde um gestor se acha que é um líder simplesmente por estar numa hierarquia superior a ele. Um gestor que a qual ele não inspiram as pessoas que estão ali dentro. Então, muitos não têm a coragem, naquele momento, de pedir a demissão mesmo da empresa, mas ele se demite por dentro da própria empresa. Como? Não fazendo mais o trabalho que deveria se fazer de forma correta, com qualidade, não chegando mais no horário certo, está entendendo? Chegando sempre atrasado, e isso vai gerando uma bola de neve, e lá na frente você vai estar com uma empresa praticamente falida, porque o que leva uma empresa a ter sucesso é o teu capital intelectual, né? São as pessoas que fazem a tua empresa, né? Se as próprias pessoas que estão dentro da empresa não acreditam na empresa, quem é que vai acreditar na sua empresa? E é justamente por isso, primeiro, por achar, né, que todo mundo pode ser um líder, ou que a liderança é nata. Não, liderança você pode aprender, existem técnicas sim, você pode estudar, você pode ver ferramentas, você deve fazer uma autoavaliação. Quais são os pontos que eu preciso melhorar? Qual é o seu perfil, né? Qual é o meu perfil, né? Faça uma pesquisa de clima organizacional dentro da tua empresa, vez ou outra, se coloca para ser avaliado. Como é que as pessoas que estão comigo me enxergam? Será que eu estou contribuindo com essa empresa, com a missão dessa empresa? Será que eu estou agregando valor, né? Então, se a gente fosse falar sobre esse tema de liderança, a gente passaria aqui o dia falando, porque existem muitos mitos. Liderança não é algo nato, é algo que se aprende, é algo que se adequa, certo? E é algo que deve ser sempre revisto, sempre revisto. Porque essa sociedade que você falou não é mais uma sociedade que simplesmente chegou na empresa
e tudo que se coloca da empresa para você tem como uma verdade. Não, é uma sociedade que questiona. E aí, Josinando, já aproveitando para uma outra fala, eu não sei se você vai perguntar, mas que eu queria também chamar a atenção, que é o seguinte, antigamente, como você falou, as pessoas passavam a vida inteira numa empresa, se acomodavam. Tudo bem. Mas também tem um ponto que é um pouco preocupante hoje, sabe? É um pouquinho também preocupante. É termos cuidado com o tempo que a gente fica dentro de uma empresa. A professora quer dizer que ficar muito tempo é ruim, ou ficar saindo da empresa, mudar muito de empresa é bom. Não, a gente tem que demonstrar para quem está nos contratando que nós somos pessoas, né, confiáveis. Pelo menos assim, se eu estou sendo contratada, será que daqui a 2 anos eu ainda vou estar aqui? Porque se no meu currículo também, né, eu estou lá com um currículo maravilhoso, e de repente vamos olhar o currículo de Felipe, um exemplo. 2 anos na empresa A, 1 ano na empresa X, meio ano na empresa fulana. Aí vai colocando, colocando. Mas essa pessoa não para em lugar nenhum. Aí também cabe um questionamento. O problema é a empresa ou o problema A gente não pode é a só pessoa? crucificar a empresa, né? De repente, já, o contratado não está fazendo sua parte lá dentro. Exatamente, exatamente. Como ele fez 2, 3 perguntas numa só, já aproveitei para te responder isso aqui, né? Me alonguei, porque eu observo muito como recrutadora, né? Vem aquele currículo lindo, maravilhoso, né? Quando eu olho lá, 1 ano numa empresa, 2 anos noutra, 3 meses. Eu disse, nossa, 3 meses. E em anos muito próximos, né? E aí pode ter muitas, assim, formações acadêmicas maravilhosas e tal. Mas quando eu vejo essa instabilidade de ficar numa empresa, eu começo a me perguntar, e se eu contratar essa pessoa, será que daqui a 3 meses eu posso contar com ela? Será que ela já não vai estar no outro lugar? É isso. Aí também tem aí as pessoas, os gestores, que acham que está no cargo hierárquico superior é ser líder, né? Sim, E eles não observam o índice de turnover da empresa. Abrindo parêntese para explicar o que é turnover para quem não sabe, perfeito. é a rotatividade de colaboradores dentro da empresa, né? Isso. Um alto índice de demissão de pessoas. Então, esse índice de turnover é muito ruim para a empresa, porque quando você está treinando uma pessoa que ela vai chegando ao nível que você quer, aquela pessoa vai, por exemplo, pede demissão. Então, isso chega a atrapalhar a empresa, né? Voltado para isso, as pessoas que acham que estar no nível hierárquico maior é ser líder, devem prestar atenção na questão dos treinamentos da empresa, né? Perfeito, 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 perfeito. Essa tua fala. Certo. Então, como identificar essa questão dos treinamentos dentro da empresa? Qual o treinamento minha empresa precisa? Como eu tornar meu servidor melhor não só para a minha empresa, mas para a sociedade em si? Porque o treinamento não serve apenas para dentro da empresa, né? Exatamente, muito bacana essa tua pergunta, né? Até por ser professora de treinamento, né? Se não tivesse uma pergunta como essa, eu ia matar vocês aqui. Brincando, pessoal. Mas então, né? A primeira coisa, né, que como identificar, né? Que eu acho que foi a primeira pergunta, né? Foram várias perguntinhas dentro de uma. Mas a primeira coisa, como identificar, é você ter conhecimento sobre a importância do conhecimento dentro da organização. É também uma questão cultural, Josinando, de muitas empresas terem medo que os seus colaboradores, que seus empregados busquem conhecimento, né, e daqui a pouco vá trabalhar lá fora. Ah, eu treinei fulano, desenvolvi fulano, né, e aí a empresa concorrente veio e levou. Mas será que se você, juntamente com esse treinamento, se você reconhecesse esse profissional, né, ao ponto dele, quando recebesse uma proposta lá de fora, ele dissesse, não, eu não vou, porque aqui eu sou reconhecido, né? Aqui eu me sinto em casa, é uma casa, eu não me vejo fora dessa empresa, porque essa empresa tem uma gestão de carreira aqui dentro. Aqui existem treinamentos por competência, aqui eu tenho um plano de carreira dentro, né? Aqui eu sou avaliado pelas minhas competências, a minha remuneração é por meritocracia. Isso está muito claro. Eu estou trabalhando com a gestão de competência. Eu não estou aqui apenas sendo um profissional medíocre. Eu me vejo daqui a 10 anos, entrei como recepcionista, por exemplo, né? Não sendo administrador, certo? Mas a empresa me proporcionou fazer uma faculdade,
certo? A empresa me proporcionou me desenvolver, crescer. Eu me enxergo lá daqui a 10, 15 anos numa outra posição. Então, você pode sim ter certeza que essa empresa que tem essa cultura, certo? De trabalhar com as ferramentas de gestão, os subsistemas de RH, essa pessoa não vai sair da tua empresa para ir trabalhar numa outra. E aí, professora, como reconhecer isso? A primeira coisa, além do conhecimento, ser a base fundamental para o desenvolvimento de uma empresa, né, é fazer uma pesquisa de clima organizacional. Algo que eu vejo que culturalmente boa parte das empresas não sabe o que é. Ou se sabem ter medo. Tem muito medo de ser avaliado. E o que é uma pesquisa de clima organizacional, professora? É você simplesmente fazer perguntas onde você já começa a observar os indicadores. Uma palavra bacana que você falou foi turnover, né, que é o índice de rotatividade. Poxa, eu como cliente, eu chego numa empresa, eu lembro que na semana, há um mês atrás, quando eu cheguei na recepção, a moça que estava aqui era uma moça com características X. Passa 15 dias, eu volto lá, trato de um assunto, a moça já não sabe mais, porque já é uma outra. Passa mais um tempo, já é um rapaz. Sempre para aquele cargo, para aquela postura lá. E aí eu pergunto, mas não para ninguém aqui? Né? Eu, como cliente, eu percebo. Imagina tu, como empresa, não perceber, né, que tu está tendo despesas em demissão e admissão. Porque demitir pessoas gera custo e admitir pessoas também gera custo. Você vai levar um tempo para treinar aquela pessoa. Ah, mas eu não vou contratar ninguém para treinar. Tá, tu não vai contratar, mas tu vai ter que dispor um profissional para ficar um certo tempo orientando aquele outro. Enquanto passa esse tempo, a produção cai um pouco, né? A gente sabe que é um processo de aprendizado. Ninguém chega assim perfeitinho do mercado, apesar de ser cultura querer um profissional perfeito, né? O modelo da empresa X vai servir nesse modelo. É como quem calça 33, 34, qualquer sapato serve. Não, não é qualquer sapato serve, tu tem que desenvolver. Aí você observa isso, né? Não para ninguém na empresa, aquela empresa que está todo mundo desmotivado, né? Ah, a produção caiu, as vendas caíram. Gente, você não consegue entender que eu preciso fazer um levantamento de necessidade de treinamento, eu preciso fazer essa pesquisa de clima, eu tenho que avaliar por quais razões essa produção caiu, por quais razões essas vendas caíram, por quais razões estão desmotivados. Pelo amor de Deus, jamais levem, né, treinamento de motivação para alguém se você não sabe qual é a razão. Eu sempre falo para vocês, como meus alunos, né, quando forem chamados pelo empresário que não é formado em administração e que já contratam vocês para sanar um problema, já vem dizendo que a equipe está toda desmotivada e quer que você leve o quê? Um treinamento de E ainda motivação. quer que demita alguém sempre. E ainda quer que demita alguém sempre, né? Aí você, como profissional que fez administração, você vai dizer, não, eu jamais posso fazer isso. Por quê? Porque tu não pode levar um treinamento de motivação se tu não sabe quais são as razões. Pode ser que ele esteja desmotivado porque o relacionamento com o líder, que é o gestor, no caso, né, seja a pior forma possível. Pode ser que ele esteja desmotivado pelo fato de não ter um processo de comunicação, não tem feedback, né, ou que o feedback existe é feito aí de forma totalmente errônea. Né? Tantas variáveis que existem dentro de uma empresa que têm que serem avaliadas, né? Uma empresa é uma organização viva. Existe um livro, né, que eu acho maravilhoso, que é As Empresas Nascem e Crescem e Morrem. É uma analogia com o ser humano, de Skawa, o livro, né? E é assim, é interessantíssimo, de Adizes, na verdade, que ele compara com o ser humano. Então, se essa organização viva, né, com todos esses processos, se você não está regando, se você não está observando, se você não está atenta a tudo isso que está acontecendo, o que é que vai acontecer? Falir. Ela vai falir, porque não passou por todas essas variáveis. Então, gestor, que seja administrador, ou que não seja administrador, não tenha medo de fazer uma pesquisa com os teus colaboradores, querendo saber, né, querendo averiguar de forma ética, certo? É de forma muito ética. Procura um profissional da área de administração, da área de RH, da área de psicologia, que entenda sobre isso e aplique uma pesquisa de clima organizacional. Tente entender quais são essas variáveis, que pode ser as condições de trabalho, pode ser a falta de treinamento,
a falta de uma comunicação assertiva, condições de trabalho, de remuneração. Existem várias variáveis no universo organizacional que podem estar causando todos esses problemas. Então, nunca se aplica, Jocinando, um treinamento sem antes avaliar essas variáveis, porque tu vai estar jogando dinheiro fora. E se você for o profissional que foi convidado para levar uma palestra de motivação sem passar por esse processo, cuidado. Você pode estar se queimando, porque quem está te assistindo, que é o colaborador, vai estar lá rindo de você. Só, olha, bonitinho ali, está ganhando todo o dinheiro do mundo, veio falar aqui de motivação, mas só que o besta nem sabe, né, o que é o problema. O problema, muitas vezes, é a comunicação com o próprio gestor da empresa, né? Então, cuidado, faça essas pesquisas, faça essa autoavaliação. Enquanto líder, você nunca deve temer ou ter medo de feedback. Não você deve. tem sempre que receber o feedback dos seus inferiores, e se você tiver superiores também. Porque é isso que vai tornar você um profissional melhor, né? Não adianta você, porque está no cargo superior, não querer receber a avaliação de quem você está comandando, vamos dizer assim. É verdade. Basta você lembrar, Felipe, que você é um simples e mero funcionário, porém com responsabilidades muito a mais do que quem está um pouquinho abaixo do que você. E que você será cobrado pelos seus resultados e pelos resultados de toda uma organização, de uma equipe inteira. Então, se você não tiver humildade, se você não tiver conhecimento e não souber aplicar tudo isso de forma correta, você vai ter problemas lá na frente. Basta a gente lembrar, uma das coisas que eu acho fantástica, cito muito em sala de aula, né, uma analogia, que é em relação a um time de futebol. Quando você vê agora a Copa do Mundo, essas coisas, esses jogos, não entendo muito, mas eu observo. Quando o time vai mal, né, quem é o primeiro a ser demitido? O treinador. O treinador. Não se demite os operacionais numa linha estratégica, né? Está lá o estratégico, o tático, o operacional. O primeiro a ser demitido é o treinador. Só que nas empresas é diferente, né? Demite todo o operacional, demite o tático, está tudo errado, estão desmotivados. E eu, porque eu sou o gestor, porque eu sou o dono, porque eu sou alguma coisa, se acho muito importante. Isso é uma ignorância muito grande, né? Você é um mero funcionário que tem uma responsabilidade muito maior do que todos ali, que é engajar todos esses colaboradores para um único objetivo, que é desenvolver a empresa. Se você não consegue fazer isso em equipe, repense, estude, faça cursos, treine, certo? Porque você vai precisar de um desenvolvimento. Se você for trabalhar numa empresa que pense muito nesse fator de liderança, de engajamento, né, de uma cultura mais aberta, você vai precisar de se adequar com esse novo estilo de gestão. Não se contratam mais chefes. Você é um mero funcionário como qualquer outro. A única diferença são as responsabilidades. E se você não fizer isso bem feito, você é que vai ser demitido também, né? Porque você não conseguiu levar a equipe a um resultado que a empresa espera, né? Não tem estrelismo. Todo mundo tem sua importância dentro da empresa. E com isso voltamos ao tema anterior, né, da importância do administrador dentro da empresa, o que nos faz a ligação com mais um dos mitos, que é contratar um administrador é caro. Oh, meu Deus, R$2.000, R$3.000, eu não posso pagar isso. Que, na verdade, não é R$2.000, R$3.000, nós sabemos, né? Até porque isso é um puro mito, é um mito, não é caro. Né? Até porque, erroneamente, a gente sabe, igual a história da liderança, né? Que liderança é um cargo, não é um cargo, né? As pessoas acham que pagar um administrador, né? O leigo, na verdade, vai custar caro, mas, na verdade, não é bem isso. O próprio administrador, ele se paga. Porque ele vai te levar, a empresa te dar resultados que tu jamais teria se tu contratasse um profissional que não conhece essa área. No momento que você entender que ao contratar esse profissional, né, que entende de forma teórica, esse profissional que entende de mercado, né, esse profissional que está ali para agregar, para encaminhar essa empresa, né, da forma que se deseja, ele não vai te custar caro, né? Ele não vai. Ele vai te dar lucro, que é algo que muitas empresas há muito tempo não têm. Muitas empresas estão apenas sobrevivendo, né? Comprando e pagando. E aí é um mito. O administrador não custa
caro, administrador é um papel essencial para dentro da empresa. Ele vai te fazer ter lucro, coisa que nem sempre você consegue ter apenas com qualquer profissional. Isso é mais uma questão cultural, né, que vê o salário do administrador como uma despesa, não enxerga como um investimento. É a mesma coisa de treinamento, né, Josinanda? As pessoas entendem como um custo. Né? Sempre quando falo em treinamento, é um custo. Não vou treinar. Não vou, porque se eu treinar, vai para outra empresa. É a mesma coisa do administrador, né? É ignorância achar que é um custo. Mas o que é mais custo? É você tratar um profissional qualificado ou simplesmente pegar uma pessoa que não sabe de nada e lá na frente você perceber que te deu prejuízo, né? Porque por muitas vezes a empresa contrata um administrador e ele melhora os processos produtivos da empresa, né? Por exemplo, suponhamos que seja uma indústria. Então, o administrador vai lá e melhora o processo produtivo e você deixa de perder matéria-prima como se perdia antes, Sim. evitando desperdício, né, de matéria-prima. Então, você vai tirar o salário do administrador daquele desperdício que você tinha. Então, teoricamente, sairá, como diz o ditado, 6 por meia dúzia, né? Ele auto se paga, né? Ele É, auto se paga. O administrador, porque... E outra coisa, Jocinando, muitas vezes eu vejo, né, em processo de consultoria, a empresa não sabe nem quem é o cliente dele. E quando nós entramos na empresa, né, que olhamos com o olhar do administrador, diz, poxa, tu está vendendo um produto para o teu cliente. Isso não é teu cliente. Então, está tendo estoque, está tendo promoções, que não é algo muito bom, que a gente sabe que promoção só é feita quando não consegue vender o produto, né? Está tendo desperdício, como você falou, né? Tantos Linha produtiva problemas. ineficiente, né? De É, repente tem muita gente trabalhando em um canto que não precisa e outro faltando gente. ou exatamente. só um funcionário alocado no local errado, né, na função Exatamente. errada. Exatamente. Às vezes, num processo industrial, uma máquina no canto errado, deixa na linha de produção 5 minutos, 10 minutos, que seja 30 segundos mais lento, já é alguma coisa quando se analisa a longo prazo. Com certeza, Algo, gente. algo que parece tão simples, às vezes tem uma influência muito grande. Por exemplo, a questão, às vezes a falta de uma lâmpada, né, torna um ambiente escuro e ali vai fazer com que seu colaborador não enxergue bem e tenha que estar levando mais tempo para poder decifrar as coisas que te veem. Exatamente. E aí, assim, quando entra esse profissional com essa visão, né, ele vai deixar muito claro que os processos podem ser muito otimizados, pode fazer mais com menos, com mais com qualidade, com menos recurso, né, menos desperdício, menos tempo, né, porque isso também agrega valor. E aí vai te mostrar que é muito mais importante você contratar um profissional qualificado do que simplesmente estar contratando um outro profissional que vai levar anos para ele descobrir nos testes, como você falou, na luz no escuro, aquilo que alguém já está preparado. Né? Então, embora seja um mito, mas é uma realidade de muitos empresários achar que é custo. Bom, e com isso vamos chegando ao fim, né, desse episódio. Eita, eu passaria o dia aqui conversando e eu falo demais. Agradecer a ilustre presença, né, da professora Márcia. Eu só tenho que agradecer ter sido essa pessoa escolhida por vocês desde o ano passado, semestre passado, né? Quando discutimos quem vamos convidar, né? Tantos nomes ilustres foram citados por mim, né? E vocês, mais uma vez, não. Quem vai iniciar toda essa gravação tem que ser a senhora, né? E aí, estar aqui com vocês nesse sábado, nesse momento, estudando um pouco sobre isso, porque isso é estudar, discutir sobre esses temas tão importantes da nossa profissão, isso é muito rico. Se não tem dinheiro que pague, eu deixaria qualquer outra atividade lá para estar aqui com vocês, porque é muito bom. E levar um pouquinho do nosso conhecimento, né? É só um pouquinho, porque o conhecimento é muito pouco diante de uma imensidão de coisas que tem lá fora, né? Para quem está nos assistindo. Trazendo esse gostinho sobre esse universo, né, tão legal de administração, de empresa, de comércio, de poder contribuir com essas pessoas que muitas vezes não têm esse conhecimento, que a nossa fala não conseguia chegar lá e que agora vai chegar, né? Isso, assim, é um prazer. Eu que tenho que agradecer a vocês, né? Não é agradecer a minha presença, eu só tenho que agradecer ter sido convidada por vocês, estar aqui na Unileão, junto dessa casa que eu amo tanto, que eu sou tão acolhida, que eu fiz toda a minha formação acadêmica, né? Graduação, algumas pós aqui, que me acolheu como professora, que me dá todo o suporte, né? Então, assim, eu não tenho mais do que dizer, de reclamar, é só agradecer. Estar com o nosso
equipe técnica aqui nesse sábado também, com toda a paciência do mundo, né, conosco. Somente agradecer, pessoal, muito bom e que continue nos assistindo, acompanhando o nosso Unicast, né? Não apenas aqui pelo áudio, pelo vídeo, mas também pelas redes sociais, de forma coletiva, de forma individual, né? E saber que vocês estão aqui é muito bom mesmo. Bom, e se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like, comente aí embaixo o que você gostaria de ver nos próximos episódios, sugestões pra gente, se inscreva no canal e siga nosso Instagram, @unicastleão. Pronto.